Fundo imobiliário de papel que está custando menos de R$ 10 e que tem pagado incríveis 1,30% ao mês de rendimento. Estou falando, pessoal, do fundo imobiliário VGIR11, o VG. Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? E por que ele tem pagado altos rendimentos, sendo que os fundos de papel diminuíram seus proventos? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Antes, lembro a cada um de vocês que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, simplesmente compartilho com vocês os estudos e análise que eu faço sobre alguns fundos imobiliários. Primeiramente, vamos dar uma considerada lá no relatório gerencial desse fundo imobiliário, considerando seus principais pontos. Depois, aqui no site Status Invest, vamos ver alguns indicadores. Já estou aqui no relatório gerencial desse fundo. Aqui no relatório diz qual é o objetivo do fundo. Ele diz que o fundo tem como objetivo o investimento em certificados de recebíveis imobiliários conforme os critérios de política de investimento. Aqui no comentário do gestor, eu não vou ler tudo, porém vou destacar os pontos principais que eu achei. Ele diz assim, ó: o fundo encerrou o mês de outubro de 2022 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 45 diferentes operações, num total investido de 749,9 milhões de reais. Então, todo o seu patrimônio está investido em CRIs. Aqui ele fala sobre algumas movimentações do fundo nesse mês de outubro, depois vocês podem ler com mais atenção. Ele comenta aqui também o seguinte, que a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de outubro de 2022 foi de 13 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 4,16% ao ano. Ele menciona também que todos os CRIs do fundo encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos. Na opinião da gestão, a carteira do fundo continua saudável. Então, nenhum devedor está assim inadimplente com o Fundo Imobiliário VG11. Ele comenta também que o fundo encerrou o mês de outubro com 74.541 cotistas, um crescimento de 27,6% em relação ao fechamento do mês anterior. E o volume médio de negociações diárias no mês de outubro foi de 4,9 milhões de reais. Aqui ao lado ele fala sobre algumas taxas que são cobradas nesse fundo imobiliário. Tem aqui a taxa de gestão, que é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Também tem a taxa de performance, que é 20% sobre o que exceder o CDI. E ele tem aqui também a taxa de administração, que é correspondente a 0,20%. Aqui nós podemos ver a distribuição de resultados do VG11. No caso, a sua receita. Como eu mencionei lá em cima, ele investe a sua totalidade somente em CRIs. Então, ele não tem outro tipo de investimento. Tirando como base aqui o mês de outubro, ele teve uma receita aqui de 10 milhões e 800 mil reais. Descendo aqui, nós podemos ver quais são os ativos que ele tem em carteira. Como ele comentou lá em cima no início do relatório gerencial, ele tem aqui 45 ativos no momento, são CRIs, e o interessante é que todos esses CRIs estão indexados ao índice CDI. Por esse motivo que ele não sofreu os impactos que outros fundos de papel sofreram. Tem muitos fundos de papel que estão indexados ao IPCA. Como o IPCA entre os meses de julho e setembro ele foi negativo, isso acabou impactando nos proventos que esses fundos pagaram. Mas o VG11 ele é diferente. Ele investe aqui a sua totalidade somente em CDIs, além de uma porcentagem que também que ele recebe em cima desse CDI. Então, por esse motivo que ele não sofreu os impactos do IPCA negativo, assim como outros fundos de papel sofreram. Desses 45 ativos que ele tem, somente 4 aqui são indexados ao IPCA. E mesmo assim são posições relativamente pequenas, né? Está entre aqui as posições menores. Descendo aqui, nós podemos ver a alocação por ativo, como eu já expliquei, né? 100% é em CRIs, e em caixa também ele não tem nada. Todo o seu patrimônio está alocado. Com respeito aqui à alocação por indexador, no caso, qual é o índice? Como mencionei, a maior parte está indexada ao CDI, que são aqui 98,1%, e somente 1,9% está indexado ao índice IPCA. Já nesse gráfico aqui, ele mostra a alocação por segmento. O gestor diz o seguinte, que o fundo atualmente possui exposição a praticamente todos os segmentos do mercado imobiliário, embora seja mais concentrado no segmento residencial. Como nós podemos ver aqui, 95,7% de todos os seus CRIs
são do segmento residencial. Tem aqui também 1,2% no setor de shopping, 1,5% no setor de hospital e 0,6% são pulverizados. Já nessa parte aqui do relatório gerencial, ele dá mais alguns detalhes sobre todos os ativos que ele tem. Então, quem tiver interesse pode ler aqui com mais calma, que vai falar um pouquinho sobre que tipo de empreendimento é esse, a localização, qual é a rentabilidade desse investimento, e vocês podem ler aqui com mais calma cada um deles. Vindo aqui agora para o site do Estados Invest, podemos ver que o Vigi 11 ele está sendo negociado no momento aqui a R$ 9,90. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou aqui entre os R$ 9,82 e os R$ 10,18. Mas talvez você se pergunte, mas Lucas, aqui está R$ 101,88. Aconteceu um desdobramento das cotas desse fundo imobiliário. No dia 8 de 2022 aconteceu o desdobramento. Então, se nós dividirmos aqui os R$ 101,88 por 10, vai dar exatamente R$ 10,18. Então, seu preço variou entre os R$ 9,82 e os R$ 10,18. Uma variação relativamente muito pequena. Ele está aqui com dividendo yield acumulado de 14,24%. E nos últimos 12 meses ele pagou o valor por cada cota de R$ 1,41. Graficamente aqui podemos ver que ele foi um fundo que começou lá no mês de julho de 2018, então ele já faz um bom tempo que está sendo negociado na Bolsa de Valores, e ele é um fundo que não oscila bastante. Podemos ver que ele permaneceu muito tempo aqui nessa faixa dos R$ 100, somente aqui na crise de 2022, que ele chegou aqui a bater os R$ 72, porém aos pouquinhos ele foi se recuperando e já nesse ano de 2022 ele já tinha voltado aqui para a faixa dos R$ 100. Então, para aqueles investidores que têm medo das oscilações que acontecem, esse seria um fundo realmente bastante interessante para você investir. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que o valor patrimonial por cada cota, no caso o preço justo do VG 11 é de R$ 9,64, mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 9,90. Então ele está custando um pouco mais caro. É exatamente isso que o P sobre VP está nos mostrando, que está de 1,03. Então ele está custando 3% mais caro. Isso quer dizer que seu patrimônio é de 729 milhões de reais, porém o mercado está disposto a pagar nele até 749 milhões. Com respeito ao número de cotistas, ele tem aqui 74.541 cotistas. E no momento também ele tem aqui um pouco mais de 75 milhões de cotas distribuídas. Ele tem a participação também no IFIX de 0,69%. Com respeito aos seus rendimentos, nos últimos meses ele pagou aqui 13 centavos. Pelo menos nos últimos 4 meses aqui foram 13 centavos que ele pagou. Tirando como base aqui a cotação de R$ 10, ele teve um rendimento nesse mês de novembro de 1,30%. Então realmente um rendimento bastante considerável. Aqui nós podemos ver também alguns outros fundos que investem também no VG11. O principal deles é o VGHF11, que é da mesma gestora. Também temos aqui o fundo da Mogno Fundos de Fundos, o MGFF11, onde tem aqui 939 cotas dele. Temos aqui também o BCFF11, que são um fundo de fundos do PDG Pactual, onde tem aqui aproximadamente 600 mil cotas dele. Então podemos observar aqui que tem vários fundos de fundos que investem no VG11. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Gostaria de destacar aí esse fundo imobiliário bastante interessante, que tem pago excelentes rendimentos, como eu mencionei lá. Como eu mostrei aqui, está pagando 1,30% ao mês atualmente. Isso em parte, como eu mencionei, porque ele investe em CRIs que estão indexados ao CDI. Enquanto o CDI continuar elevado, ele vai continuar pagando bons dividendos. Porém, se você for comprar ele, lembre-se que você estará pagando assim um pouquinho mais caro, cerca aqui de 3%. Ele é um fundo que não oscila bastante. Então, se você é aquele tipo de investidor que não gosta muito de oscilações no preço dos seus ativos, seria realmente um fundo bastante interessante para você começar a investir. Lembrando que aqui não é recomendação de compra nem de venda, só estou mencionando os pontos importantes que eu achei desse fundo imobiliário. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixe seu comentário sobre o que você achou desse fundo imobiliário e se você pensa em futuramente investir nele. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.